pode voltar a se inscrever para falar, mas contribuir mais um pouco com a questão aqui. Vai lá, Betinho. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Albertinho Leão, sou atual superintendente federal do Ministério da Pesca, sou marajoara de Cachoeira do Arari e também sou coordenador da Irmandade dos Devotos de São Sebastião. A minha fala aqui como superintendente é no sentido de que a gente está somando esforços. Amanhã mesmo tem uma reunião com o procurador-geral do Ministério Público Federal, o Biratã Caseta, e mais 4 procuradores, entre eles o Alain Mansur, e esse é um dos pontos da pauta. Também, na última reunião do colegiado do Marajó, foi colocado as colônias de Cachoeira do Arari, que as capitais no Pará têm 2 colônias, né? Belém, que tem a de Icoraci e a de Mosqueiro, e Cachoeira do Arari, que tem também 2 colônias, a Z26 e a Z40. São só as capitais. Então, mas lá as 2 colônias já se manifestaram na superintendência preocupadas por mudança de algumas características físicas da água, né, do rio, que aí isso pode afetar, né, peixes. E também, recentemente, durante a festa de São Sebastião, que eu estive em Cachoeira, alguns pescadores diretamente reclamando de salubridade de água, de alguns locais que eles acham que a água está mais salgada do que estava anteriormente. E a outra preocupação, como filho de Cachoeira, é com relação a digamos, impactos indiretos, né? Alguns já foram mencionados aqui, eu não sei se à noite, tiver alguém que mora diretamente em Cachoeira pode falar, mas é verdade, e é uma coincidência, é aos finais de semana, normalmente, que os aviões, né, e aí perturba realmente, porque a cidade está próxima, então os aviões, quando fazem a volta, né, faz em cima da cidade, eu não sei se à noite, mas de madrugada eu já presenciei. E as pessoas reclamam muito, principalmente quem anda de moto na estrada, porque a estrada passa exatamente por dentro da propriedade, a estrada estadual, reclamam que quando estão jogando este produto, né, as pessoas têm que parar a moto, tirar o capacete, porque ficam asfixiadas. A outra preocupação é com relação ao lençol freático. Não conheço, né, muito essa dinâmica lá, mas eu acho que a CPRM poderia ajudar muito nisso. Eu tenho um irmão que é geólogo, que também não atua na área, mas como ele vive constantemente em Cachoeira, a preocupação dele é porque a maioria dos poços de Cachoeiras são poços, digamos, de baixa profundidade. São 8, 10 metros, né, e, digamos, uma contaminação dessa atingiria esse lençol. A outra preocupação é com a própria estrada. Quem tem ido à Cachoeira tem visto o quanto, num curto espaço de tempo, a ponte lá de Salvaterra, eu acho que é da Madre Deus, né, que chamam, ela já foi praticamente destruída, porque tanto o pavimento da estrada quanto das pontes, eu tenho dúvidas se foram preparados para carretas, né, como se chama bitrem, né, são carretas articuladas, e que precisa, digamos, ter esclarecimento. Eu acho que o que está colocado, pessoal, para todos nós, eu particularmente concordo com a posição do Ministério Público, a gente não pode ser contra por ser contra, mas a grande questão é com relação à informação. Eu não sei se tem alguém da SEMA aqui, porque a promotora informou que a SEMA licenciou o desvio do rio. Eu imagino que mesmo que a SEMA tenha autoridade para licenciar, deveria ter feito uma audiência pública no município, porque a grande questão é a informação. É verdade que foram derrubados bacurizeiros, é verdade que foram derrubados tucumanzeiros, é verdade que foram derrubados murucizeiros, é verdade que o acesso à área, que era um acesso, digamos, mais franco à população, também está limitado. Eu não sei se tem cerca elétrica lá, né? E com relação à festividade de São Sebastião, que estamos desde 2004, aqui o IFAM, nós já tivemos um debate aqui sobre isso. Desde 2004, está se fazendo registro, fazendo dossiê, fazendo inventário, e a gente entende que a Fazenda Espírito Santo, que é onde hoje é a sede do empreendimento, é um bem cultural associado à festa de São Sebastião. E também ninguém foi procurado. Era de lá que saía a última
A última ladainha era de lá que ficavam os mastros do santo, de lá que tinha corridas de cavalo, bens culturais ligados à tradição do povo. Né? Nós, em nome da Irmandade, em nome dos devotos de São Sebastião, nós vamos oficializar ao IFAM essa modificação. Inclusive com muita dificuldade. Por exemplo, nesses últimos anos a gente tem percebido o aglomerado que fica, a pressão que fica na procissão, porque antes nós não tínhamos algumas cercas que tem lá, então servia como uma área de expansão para a população ficar ali aguardando a imagem do santo, e hoje não, fica todo mundo numa área infinitamente menor, o que causa até, digamos, embaraço para a própria procissão passar. Então, a gente sabe que, às vezes, empreendedores não levam em consideração isso, né? Acho que isso é algo irrelevante, mas para nós não é. Então, como superintendente da pesca, como cidadão de Cachoeira e como coordenador da Irmandade, a gente quer se somar. O que eu acho que a gente precisa ver de que forma, via talvez judicial, a gente tem a presença desses empreendedores para apresentarem. Ao que sei, em Cachoeira foi apresentado na Câmara uma apresentação, mas muito aquém daquilo que deveria ser para um público reduzido, basicamente, aos próprios vereadores. Né? Então, era importante que os órgãos federais, estaduais, municipais, parabéns aí ao novo promotor, e a gente está à disposição para contribuir nessa questão de ter informação, saber exatamente quais os impactos e ver de que forma um empreendimento desse seja bom, né, para o empreendedor, mas seja bom também para a região, para o nosso estado e principalmente para o município onde ele está implantado. Obrigado. Muito bem. Fechada essa primeira rodada aqui. Quer comentar alguma coisa, promotora? Quer? Muito bem, fica à vontade aí, daqui a pouco, mais uma rodada. Dizem que um homem só é homem quando ele dá a cara a tapa. Dizem que um cabra só é macho quando ele vem e olha nos olhos das pessoas. Dizem que uma pessoa só é ser humana quando ela olha, não com essa posição de rosto, mas sim com a posição de humildade. E é com esses argumentos que eu venho aqui falar para vocês. Assumi a comarca de Cachoeira do Arari agora, no dia 13 de fevereiro deste ano de 2012. Após um longo processo de escolha de promotores, fui considerado o mais antigo e, por vontade minha, saí da comarca de Chaves e resolvi ir a Cachoeira do Arari por dois motivos. O primeiro, a identificação pessoal, a questão marajoara. Segundo, por ser uma comarca que fica mais próximo de Belém e fica com mais tranquilidade para nós estarmos aqui debatendo esse tipo de situação. O que eu tenho para falar para vocês é basicamente o que eu sempre falei nas outras comarcas onde passei. Antes de ser promotor de justiça, já fui defensor público, com atuação no Marajó, já fui advogado particular e assumi um dos piores cargos que possa existir